Você já reparou que, ao contrário de muitos países, o Brasil praticamente não usa tratores com esteiras na agricultura? Enquanto em lugares como os Estados Unidos e a Europa essas máquinas são comuns, por aqui a preferência é sempre pelos tratores com rodas. Mas por quê? Será que isso tem a ver com o tipo de solo? O clima? Ou será que existe um motivo econômico por trás dessa escolha? No vídeo de hoje, vamos explorar as razões que fizeram o Brasil seguir esse caminho e entender se essa decisão realmente faz sentido para a nossa realidade. Então, se você gosta de curiosidades sobre tecnologia agrícola e quer saber como isso afeta a produção de alimentos no país, já deixa o like e vem com a gente. Os tratores com esteiras e com rodas têm diferenças significativas, principalmente no desempenho em diferentes tipos de terreno e aplicações agrícolas ou de construção. Aqui estão as principais diferenças. Transporte e logística. Tratores de esteiras são mais difíceis de transportar e precisam de carretas especiais, aumentando os custos logísticos. Tratores de pneus podem rodar em estradas, reduzindo despesas com transporte. Conclusão: os tratores de esteiras são mais caros tanto na compra quanto na operação, mas oferecem vantagens em solos úmidos e em terrenos difíceis. Já os tratores de pneus são mais econômicos e ideais para a maioria das fazendas, principalmente no Brasil. Conclusão: dos Estados Unidos, tratores com esteiras fazem sentido porque o solo, o clima e o modelo agrícola exigem mais tração e menos compactação. Qual é melhor? Para grandes fazendas com solos úmidos e necessidade de reduzir a compactação? Trator de esteiras. Para terrenos firmes, onde a mobilidade e o custo são mais importantes? Trator de pneus. Preço de compra. Trator de pneus, mais barato, com modelos variando de R$ 150 mil a R$ 1,5 milhão, dependendo da potência e tecnologia. Trator de esteiras, mais caro, podendo custar de R$ 500 mil a mais de R$ 3 milhões, especialmente os modelos de alta potência usados em grandes lavouras. Consumo de combustível. Tratores de pneus consomem menos combustível, já que a resistência ao solo é menor. Tratores de esteiras gastam mais diesel, pois precisam de mais potência para movimentar as esteiras. Grandes áreas e agricultura de alta tecnologia. Os Estados Unidos possuem muitas fazendas enormes, com milhares de hectares, operando com tecnologia de ponta. Os tratores com esteiras são usados junto com plantadeiras e colheitadeiras gigantes, pois oferecem mais tração para puxar equipamentos pesados sem danificar tanto o solo. Custo justificado pelo retorno. Embora tratores de esteira sejam mais caros para comprar e manter, muitos agricultores nos Estados Unidos conseguem justificar esse custo pelo aumento na produtividade e eficiência. Além disso, subsídios governamentais e facilidades de financiamento incentivam o uso desse tipo de máquina. Tradição e disponibilidade. Diferente do Brasil, onde a indústria sempre priorizou tratores de rodas, nos Estados Unidos os fabricantes desenvolveram e popularizaram tratores de esteira desde o início do século XX, principalmente para solos desafiadores. Isso criou uma cultura de uso e ampla oferta de modelos para os agricultores americanos. Com rodas podem afundar e patinar, enquanto os de esteira distribuem melhor o peso, garantindo maior tração e evitando atolamentos. Redução da compactação do solo. A compactação do solo pode reduzir a produtividade das lavouras, dificultando a infiltração da água e o crescimento das raízes. As esteiras distribuem o peso da máquina sobre uma área maior, minimizando esse problema e ajudando a manter a qualidade do solo a longo prazo. Clima extremo e janelas curtas de plantio. Nos Estados Unidos, as estações do ano são bem definidas, e há janelas curtas de tempo para plantar e colher. Durante a primavera e outono, quando o solo pode estar úmido devido a chuvas ou derretimento da neve, os tratores de esteira permitem que os agricultores continuem trabalhando sem atrasos, ao contrário dos tratores de rodas, que poderiam atolar. A indústria brasileira de máquinas agrícolas sempre priorizou tratores de rodas, o que significa que há mais modelos disponíveis, maior oferta de peças e profissionais especializados nesse tipo de trator. Por esses motivos, os tratores com rodas continuam sendo a escolha mais viável para a maioria dos produtores brasileiros, enquanto os tratores de esteira são mais comuns apenas em setores como construção civil e extração florestal, onde seu uso é mais vantajoso.
Já nos Estados Unidos a conversa muda. Lá a maior parte das máquinas agrícolas são com esteiras, pois o solo e o clima é muito diferente nos Estados Unidos. Os tratores com esteiras são amplamente utilizados na agricultura por vários motivos relacionados ao tipo de solo, clima e modelo de produção agrícola. Solos macios e úmidos. Diferente do Brasil, muitas regiões agrícolas dos Estados Unidos, como o meio oeste, Iowa, Illinois, Minnesota, possuem solos mais argilosos e úmidos, que ficam facilmente compactados e encharcados. Tratores. O Brasil possui fazendas enormes, e os tratores precisam percorrer grandes distâncias rapidamente. Como os tratores de esteira são mais lentos e difíceis de transportar por estrada, eles acabam sendo menos práticos para essa realidade. Solo e clima favoráveis para rodas. Diferente de regiões dos Estados Unidos e Europa, onde há solos muito úmidos e instáveis, o Brasil tem um clima predominantemente seco em muitas áreas agrícolas. O solo firme permite o uso de tratores com rodas sem grandes problemas de atolamento. Menos compactação do solo não é um grande problema. Os tratores com esteiras distribuem melhor o peso, evitando a compactação do solo. No entanto, no Brasil, práticas como plantio direto e uso de pneus de baixa pressão já ajudam a reduzir esse problema, tornando desnecessário o investimento em tratores de esteira. Tradição e disponibilidade. Mais econômicos, consomem menos combustível do que tratores com esteiras. Menos tração em terrenos difíceis, em solos úmidos ou arenosos, podem afundar ou patinar. Maior compactação do solo. Como o peso é distribuído em uma área menor, podem compactar o solo, prejudicando algumas culturas. No Brasil, os tratores com esteiras não são populares principalmente por motivos econômicos, climáticos e operacionais. Aqui estão as principais razões. Custo mais alto. Os tratores com esteiras são mais caros para comprar e manter. Como o Brasil tem uma agricultura extensiva, que exige máquinas trabalhando em grandes áreas, a maioria dos agricultores prefere tratores com rodas, que têm menor custo de aquisição, manutenção e consumo de combustível. Necessidade de velocidade e mobilidade. Tratores com esteiras têm as vantagens de reduzindo a compactação do solo e melhorando a aderência em terrenos macios ou inclinados. Melhor para terrenos difíceis, ideais para solos úmidos, arenosos ou lamacentos, onde um trator de rodas poderia atolar. Menor pressão no solo, as esteiras distribuem o peso sobre uma área maior, evitando que o trator afunde. Menos velocidade, são mais lentos em deslocamentos, o que pode dificultar operações em grandes áreas. Manutenção mais cara. O sistema de esteiras exige mais manutenção e tem um custo operacional mais alto. Tratores com rodas. Mais rápidos e versáteis, se deslocam com maior velocidade e são mais fáceis de operar em estradas e grandes áreas. Menor custo de manutenção, as peças são mais baratas e fáceis de substituir em comparação com as esteiras.